poderia ser desvio, outros falaram que não, realmente secou muito, porque quando que vem as primeiras chuvas, realmente a terra ela suga um pouco mais do que realmente vem sugando, né? Esse é fenômeno natural. Então, assim, a gente se apegou nesses diversos fatores que a gente buscou realmente o porquê que isso aconteceu. Certo. É um assunto que eu tenho notado aqui, que ele está sendo evitado, é essa captação de água supostamente clandestina, que foi percebida num dos afluentes do Ribeirão São João. Uhum. E essa captação, não sei se lá tem outorga, não sei realmente, não fiz uma pesquisa nesse sentido. Uhum. Mas já me informaram extraoficialmente que a outorga ali seria de quatro poços de criação de peixe. Sim. E segundo aí a TV Nepomuceno, a TV Câmara, lá estão construídos, acho que 6 ou 7, né? uns 8 por aí, ou mais. 6 ou 7. Eu fui lá, são 6 ou 7, 7, né? 7. E eu não sei se realmente procede a informação de que eles teriam outorga de usar desta água. Porque se deram outorga, quem deu é mais irresponsável do que implantou o sistema. Eu concordo. Porque, na verdade, muito embora esse diagnóstico não chegue especificamente nesse indivíduo, eu queria que o senhor comentasse com mais profundidade sobre esse aspecto. Quais as medidas que foram tomadas contra esse indivíduo? Porque, inclusive, o senhor cita, o seu editou uma portaria para a população que não fez nenhum poço. Uhum. Que normalmente usa da água para as suas costumeiras necessidades. Tanto é que eu sinto que a população já sensibilizada com este fato, já reduziu em muito o uso dessa água. Bastante. Eu quero, inclusive, parabenizar a população de Nepomuceno pela iniciativa própria dos moradores, porque, na verdade, houve um divórcio entre administração e povo, porque só esse carrinho andando na rua aí não é um meio hábil para conscientizar a população, mas ela, por si só, já se enquadrou nessa luta. Eu quero parabenizar a população de Nepomuceno e indagar de Vossa Excelência qual a previsão existente no SAI, ou se vai tramitar algum projeto de lei, porque esse ribeirão, notadamente o Ribeirão São João, é ele que abastece a cidade de Nepomuceno. Uhum. Ele e seus afluentes. Que medidas serão tomadas para se restabelecer o uso da água que, clandestinamente ou não, está sendo usada por esse indivíduo em detrimento de uma população urbana de mais de 15 mil pessoas? Que penalidades, o que é o pensamento do SAI para que atos como este não voltem a acontecer e qual a penalidade a nível de SAI vai ser imposta a esse indivíduo? Na verdade, esse indivíduo ele tem a penalidade não executada pelo SAI, e sim pelo órgão competente, seria o Ministério Público e a Polícia Ambiental, que foi até o local e ativou a multa, né? Acho que o boletim de ocorrência a gente pode fornecer, o boletim de ocorrência, acho que fica em aberto isso aí. Ele efetuou a multa e efetuou a ordem de retirada daquela captação clandestina. Então, não foi o SAI ali, seria a polícia. Ali a polícia e o Ministério Público que teria como agir nessa situação, que ele está infringindo a lei ambiental, já existente, independente de qualquer coisa. Se ele está ilegal, né, na parte ambiental, ele não tem que ter um empreendimento ali. Primeiro ele tem que se regularizar e quem tem que tomar as atitudes são realmente os órgãos competentes. Não, eu coloco essa situação porque esse ribeirão, ele é afluente do Ribeirão São João.
Sim. Então, se houve uma queda abrupta na captação de água, muito embora tenha havido todos esses elementos que o senhor trouxe... Isso aí também é contribuinte, né, Austin? Não é, eu quero saber o seguinte... Não existe um projeto de lei para reservar o Ribeirão São João e os seus afluentes? Não é o pensamento do SAI ou da administração pública atual a convidar a administração pública atual para que se conscientize deste fato? Eu acho importante, sim. E crie um mecanismo próprio, não vamos dizer de fiscalização, outros rios, que não é da competência do município. Sim. Mas, em especial, estes que fornecem água para o município, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Eu concordo. Tanto é que foi o que a gente comentou aqui com o Luciano, né, a respeito desse projeto de produtor de água, onde a gente vai envolver realmente os produtores que estão ali à margem do Ribeirão, para estar cuidando mais da água, né, das nascentes. Então, acredito que formando essa equipe de fiscalização, formando essa equipe aí de estruturação desse projeto, a gente teria condições de estar fiscalizando isso aí e realmente estar punindo, de acordo com o que o Giovanni comentou também, de forma de fiscalizar e punir essas pessoas que estão utilizando a água de forma devida. Ou seja, antes deles fazerem o empreendimento, a gente ter condição de impedi-los que realmente eles executem aquele empreendimento indevido. Eu concordo com o senhor que a gente poderia, sim, estar pensando nesse sentido também. E, assim, essa portaria, a gente resolveu a executar exatamente por solicitação da própria população, que vem sendo, né, cobrado para a gente estar executando isso aí, porque muita gente está indignada com o uso indevido de algumas pessoas ainda. Apesar que foram feitas campanhas, não só nos carros, mas também nas rádios, estão sendo avisados. Eu já fui 4 vezes nas rádios para poder estar conversando com a população, estar passando a real situação. Então, eu acredito que a gente possa fazer isso aí, sim. Nesse momento crítico, porque não faz sentido também a gente manter uma portaria dessa aí, em situações normais. Então, isso aí realmente é para situação crítica, é uma exigência da própria população, de a gente estar executando essa portaria, de estar punindo realmente quem que ainda não se conscientizou. Até parabenizo o restante da população também, que realmente teve uma redução drástica no nosso consumo. Isso aí é importante, está vendo que o pessoal está entendendo. Porém, existem algumas pessoas isoladamente que ainda não entendeu que realmente a gente está passando por essa situação. Então, por isso, foi executada a portaria em solicitação da própria população para a gente poder tomar essas medidas para aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram. Senhor diretor-geral do SAI, fica no ar o diagnóstico pela interrupção abrupta da captação de água. Então, há um ponto aqui que eu gostaria de colocar, que a portaria que Vossa Excelência assina está em divórcio com a lei que foi enviada pelo Executivo Municipal para essa casa. Porque ela há pontos contraditórios que se entra em choque entre a lei que está aqui para tramitar e a portaria que Vossa Excelência, bem intencionado, certamente pediu à sua assessoria jurídica que... Sim. A gente está aqui para discutir isso também. Acredito que a portaria. Sim. Mas o artigo 33, citado por Vossa Excelência, ele não autoriza o corpo das intenções que há na portaria editada por Vossa Excelência, porque isso seria competência exclusiva do município e não do SAI criar essa portaria, porque ela abrange aqui termos expressos de lei. Sim. Então, há 2 aspectos que me preocupam de forma profunda. O primeiro é a inadequação da lei com a portaria. Segundo,
a lei que se pretende aprovar aqui. No meu modesto entender, a emenda saiu pior que o soneto. A lei é pior do que a primeira que aqui esteve. E é um problema, porque tem um plano de cargos e salários do SAI e o plano de cargos e salários da Prefeitura. Sim. E quando as pessoas concursaram, tanto no SAI quanto na Prefeitura, não se criou essa figura do fiscal com essas prerrogativas. E tanto na portaria quanto na lei, não se especifica, não fica especificado quem julgará os recursos quando for instaurado o contraditório pela ação do SAI. Hipoteticamente, se eu chego na casa do Zé do Júlio, e lá tem uma piscina que ele esvazia e enche quinzenalmente. Sim. Quem é que vai notificar o Zé do Júlio? O funcionário do SAI. Mas ele não tem essa função. Ele não tem essa prerrogativa no plano de cargos e salários. Entendi. Não está descrito nestes órgãos, na lei, que ele pode fazer isso. Então, essa competência, ela tinha que ter sido discriminada no plano de cargos e salários. A gente poderia criar por excepcional interesse público, a gente criar um cargo agora para poder estar aplicando a portaria enquanto ela for vigente. Somente intermédio de lei enviada pelo Executivo. Sim. Porque compete ao Executivo, só ele tem competência para enviar essa lei que define as funções. Porque a mesma coisa aqui é você criar um cargo para fazer uma operação, para fazer cirurgia, e nomear um advogado para fazer as cirurgias. O advogado vai matar o paciente, porque ele entende de leis e não de medicina. Então, quando foi realizado o concurso público, não se discriminou essas funções para os servidores públicos que foram aprovados. Específica, né? Específica. Mas a gente, de forma genérica, dentro de algum cargo, pode ser que a gente tenha as condições de atribuir esses afazeres a determinado funcionário. Porque ali dentro do plano de cargos e salários, o Cláudio pode até falar mais para a gente, que ele tem até mais ciência disso, que a gente poderia estar fazendo esse adendo dentro das atribuições de outros cargos lá, já existentes. Se a gente teria que realmente olhar, estudar, realmente ver se realmente pode fazer isso, porque eu estou aqui mesmo para a gente discutir isso, né, para ver se isso aí realmente é viável a gente está fazendo, se realmente vale a pena a gente fazer isso nesse momento que está tendo essas exigências da população, a população está cobrando muito da gente. Gente, vocês não vão fazer nada, vocês não vão fazer nada, tem gente desperdiçando, tem gente que está desperdiçando água e por a pessoa não está desperdiçando água, não está chegando na casa de tal pessoa que mora mais alto. Então, assim, a gente foi feito isso aí, mas a toque de caixa mesmo, pela exigência que está sendo feita pela própria população. Então, eu acredito que aqui a gente possa discutir isso aqui melhor do que nunca. O melhor lugar, acho que é aqui, para a gente discutir se realmente essa portaria é viável ou não. A gente colocar aqui em aberto, né, eu estou disposto a absorver as críticas que vocês têm, as observações de vocês, para que a gente possa fazer realmente o melhor para a população. Se realmente for inviável, vocês, como representantes do povo, dizer que isso aqui é inviável, a gente está fazendo essa portaria, a gente não faz, não está nem assinada. Não sei se vocês perceberam. Eu trouxe aqui antes para a gente poder discutir, justamente, para ver se realmente é viável ou não. Mas eu acredito que a população que solicitou isso para a gente, isso aí não foi de agrado meu, a gente não quer multar ninguém, a gente não quer repreender ninguém. Até falei que nem precisaria de fazer se realmente algumas pessoas não tivessem entendido ainda a real situação. Então, a gente está aqui aberto a essa discussão para a gente poder ver se realmente é viável essa portaria. Que bom, Austin, né, o senhor está fazendo essas colocações aí, né, de inviabilidade, para a gente poder se adequar realmente e o mais rápido possível a gente tentar colocar isso aí em vigor, porque realmente é uma solicitação da população, não é do SAI. A gente não quer colocar mais uma pessoa na rua para ficar notificando, sem sentido isso ter. Então, eu entendo perfeitamente a colocação de Vossa Excelência,
Mas eu vou voltar naquela tecla anteriormente já tocada no piano. A real indignação das pessoas é contra o senhor que está captando água. Inclusive, eu tenho aqui, não sei porque já estava aqui na minha mesa, eu vou lá, por exemplo, a colocação da Patrícia Alcântara Salgado, Marta Frauzino. Sim. Estamos sempre em contato com o SAI, com o diretor do SAI, e até alguns dias a vazão de água chegava ao SAI, era normal. Não era motivo para se preocupar, uma vez que estávamos entrando no período das chuvas. Só que esta vazão alterou de repente. O pessoal do SAI está investigando qual pode ser o motivo. Pode ser que alguém esteja desviando água, e pode ser que as nascentes também estão secando. Vamos aguardar o envio. Enquanto isso, vamos economizando, patatá, patatá. O Lucas Matias diz o seguinte: gente, não vai acontecer nada com esse FDP que está roubando nossa água? Elizabeth, já passou da hora do povo se conscientizar, porque esta falta de chuva está acabando e o povo está jogando água na rua sem dó. Quer dizer, dentre todas as aclamações e indignações, esse site aqui, liberdade de expressão. Sim. O que o povo centraliza é justamente esse desvio de água que houve. É lá na fazenda... Como é que chama lá? Serrinha. Serrinha que chama lá? Serrinha. E há até rumores por aí de que esse poço, esses 8, teriam sido, na época, teria sido usado o maquinário da prefeitura para abrir. Essa que é uma afronta principalmente às APPs, Área de Preservação Permanente. Porque, segundo meu modesto entendimento, matou-se ali todo o manancial que havia ali. Em decorrência disso, os brejos que estão aí estampados na TV, né, como cena aí, vai ter morte gradativa. Já tem uma parte seca. Por estar próxima ao ribeirão. Não se preservou a área de preservação permanente. Sim. Ali houve um atentado contra a ecologia. Eles foram atuados por isso. Isso que eu estou falando. Mas eu quero saber o seguinte, mandou-se que ele retirasse o cano, ele retirou? Sim. A gente não teve retorno ainda, se for retirado. Então eu já vou adiantar para Vossa Excelência, ele não tirou. Não, tem que retirar. Tem que retirar, nós vamos acionar. Esse indivíduo está afrontando não só a sociedade. Sim, com certeza, está errado, completamente errado. Mas uma população de mais de 15 mil habitantes. Sim. Então eu acho que o ponto aqui, que o pessoal está se prendendo, é justamente a história de que esse sujeito é o real causador do problema de crise nepomuceno. Não é. Porque não pode se conceber que da noite para o dia houve uma evaporação repentina, que o rio secou, mas o rio secou porque ele interrompeu o fluxo da água. Eu tive no local, é um tubo de 75 milímetros, a mais ou menos uns 15 quilômetros do nosso manancial. Então não é só, isso contribuiu, é um fator contribuinte, igual é o fator que realmente secando, da evaporação, da infiltração, não é? Mas o que? Realmente dá falta de chuva. Então, a soma de fatores que realmente esse local, onde pegou esses 75 milímetros, contribuiu para a redução da vazão. Mas se a gente colocar esse tubo lá de volta, não vai voltar a vazão do nosso manancial como era antes. Então, ou seja, é um fator contribuinte, não é um fator determinante, vamos dizer assim. Então, realmente contribuiu. E em questão de reclamações, para cada 10 reclamações que a gente tem de pessoas desperdiçando água na rua, a gente tem uma de zona rural, né, de alguma coisa assim. Então, assim, é muito sério essa questão que está acontecendo aqui dentro da cidade também, e a gente precisa tomar providência. E não excluindo essas providências que a gente tem tomando na zona rural, porque esse pessoal agora... Porque o que acontece? A gente, às vezes, vai
passando pela estrada, não consegue identificar direito, a gente vai nas margens do Ribeirão, às vezes não identifica, agora a gente está com a equipe dentro do Ribeirão. Isso aí facilita a gente enxergar alguma mina que está obstruída, algum local de captação que está escondido, que às vezes é difícil da gente ver. Então, essa equipe da prefeitura está correndo no Ribeirão. Se tiver mais coisa, realmente vai achar e vai tirar. A ordem é para tirar, independente se né, já acionou a polícia ou não. Entendeu? A gente conversa com a pessoa, fala, ó, isso aqui está errado, a gente tem que tirar isso aqui agora. Depois a gente vai acionar os órgãos competentes que realmente tem que tirar. Eu concordo com você que a gente tem que dar uma força maior, um apoio maior ali na questão da área rural. E está realmente vendo se realmente foi feito. Então a gente pede o apoio do CODEMA, pede o apoio aí da promotoria, da polícia, para estar realmente investigando. A semana passada eu liguei lá em Lavras e falei, ó, teve uma ordem, eu estava com eles lá, de retirar no outro dia. A gente foi, acho que numa sexta-feira lá. O sargento Vicente, foi o sargento que foi da Polícia Ambiental nesse local, solicitou que fosse retirada essa barreira no outro dia. E eu não dei sossego para a Polícia Ambiental, ligando, ó, vocês foram lá, porque é competência deles, às vezes pode ser até arriscado para a gente poder ir lá. Se já foram atuados, eles já foram multados, já foram atuados pela questão da EPP, então acho que cabe ao órgão competente realmente ir. A gente está cobrando esse órgão competente para poder realmente agir de forma correta e fazer a retirada do que está obstruindo. Mas é fato que não é só essa obstrução, essa única obstrução que a gente está comentando aqui, que é a causa dessa falta de água que a gente está. Um tubo de 75 não vai abastecer a cidade. Então, é uma soma de fatores que esse aí realmente é um contribuinte, não é o fundamental. Vereador, o senhor me permite só um gancho? Dentro desse questionamento aí, desses postos, me fez recordar aqui, até era para me ter perguntado, e passou. Fui informado pelo secretário de Obras que teria descoberto mais 2 desvios no Ribeirão. Segundo ele, um para aguar pasto e um para aguar plantas. E isso procede? Não foi passado nada para a gente a respeito disso, não. Pelo menos da minha pessoa, isso não foi passado, não. Então, se realmente teve, a gente teria que ter autuado, ter realmente chamado a polícia, igual a gente fez. Tanto é que a polícia, quando veio aqui, ela não foi só em um local. Outros locais também que estavam com possibilidade de ter alguma coisa, que alguém já tinha falado, eles foram lá e verificaram. Então, o sargento Vicente, o soldado Bastos, esqueci o nome do outro, foram nesses locais todos que foram apontados como suspeitos, né, e realmente identificou apenas um local que realmente procedia a esse uso indevido. Então, os outros locais, né, pode ser que tenha algum tipo de captação, mas para uso pessoal e não foi atuado em virtude disso. Tá? Isso é importante. Tudo que tiver, gente, é importante estar fornecendo para a gente essa informação, para a gente realmente acionar os órgãos competentes para poder estar indo lá e atuando. Ele me passou essa informação numa sexta, que na semana seguinte iria dar andamento com Polícia Ambiental, e por isso que eu fiz essa pergunta. Não chegou até mim, viu? Obrigado, doutor. Essa questão, o vereador Washington levantou uma questão que é importante também, né, que diz respeito a essa questão da fiscalização. Quem ficaria responsável sai. Eu dei uma rápida lida aqui, que o próprio projeto chegou agora, fica complicado até para os vereadores estar dando esse dado. No artigo 4º, fica o poder público, por meio do SAI, autorizado a determinar e fiscalizar toda a cidade. E no artigo 5º, estabelece alerta, fica o Executivo Municipal, por meio de seu setor autárquico, fazer também a fiscalização. É bom lembrar também que nós temos aqui no município de Nepomuceno, o último concurso público, foi feito um concurso público para mais um fiscal de obras e posturas que, salvo melhor juízo, até pode ser aproveitado, não sei se aproveitado, tem uma vaga, na verdade não tem a vaga, tem ele é do cargo de reserva, né? Mas tem um concursado à espera de ser chamado, que pode até mesmo ajudar o SAI. Eu não sei se eu volto a palavra novamente com o vereador, eu acho que ele está com a palavra, mas eu acho que também é uma questão também de ser conversado até com o Poder Executivo. E eu dei uma lida aqui, também passo para o doutor Washington, que a gente está na discussão, até não é o momento, mas no parágrafo 3º
do artigo 8º, fala que para o processo administrativo, a aplicação de multa, inclusive o recurso caberá no que coube a aplicação da Lei Federal 9.784/99, que é a Lei de Processo Administrativo na Lei de âmbito federal. Então, abre-se a discussão, né, vereador Washington? Eu acho que depois a gente, essa discussão, o diretor do SAI está aqui, mas abre-se depois, nós temos de discutir esse projeto que chegou aqui, o 290, na Câmara, mais aprofundado para ele também. Vereador, eu acho que continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu só me preocupei com essa questão, porque na leitura de Vossa Excelência eu senti a profundidade do erro, porque caberá, na apuração do processo administrativo, caberá o que diz a lei e tal. Então, essa questão é quando você cria uma lei e fala, tipo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplica-se subsidiariamente a lei do Código de Processo Penal, no que couber. Mas é necessário que tenha a própria lei municipal. É preciso que seja instituído por lei municipal. Porque quem é que vai fazer o processo administrativo? É um vazio enorme, porque qualquer ação na justiça vai derrubar essa questão. Porque nós temos que estar preparados, ao contrário de que algumas pessoas pensam. Eu estou aqui defendendo o município. Porque se eu levo uma lei dessa, hipoteticamente outra lei, e não mostro o mecanismo, como é que nós vamos realizar isso, aquilo? É uma lei inócua, é uma lei que não tem objetividade. Ela não vai ser observada pelos munícipes. Porque se fala que vai ter um processo administrativo, quem que vai fazer esse processo administrativo? É de competência do SAI? É de competência da Prefeitura? Qual a secretaria que vai se envolver nesse aspecto? Verdade. Então, deixo um aberto aqui. Mas não é essa questão que eu queria colocar, senhor presidente, seu diretor-geral. O senhor fala aqui que os reservatórios, o reservatório ali do Geraldo de Castro, ali aquele primeiro reservatório, ele tem capacidade para 1 milhão e tanto de litros d'água. 400. E ele faz uma conexão com os demais reservatórios da cidade. Sim. Então, a minha preocupação é que esses reservatórios existem depois da captação da água. Sim. Certo. E eu tenho colocado aqui, inclusive na última reunião, que está em ata, a necessidade de se construir reservatórios que antecedem ao Deneru. Porque me parece, inclusive, os tanques que o indivíduo criou, eles são importantes para demonstrar a possibilidade de se fazer vários reservatórios acima do Deneru, para se, numa situação de crise, abre-se o reservatório 1, abre-se o reservatório 2, e assim sucessivamente. Entendi. Porque a minha preocupação é que o rio passa e não tem como a água, por exemplo, choveu. Quer dizer, onde que essa água vai ficar guardada antes do reservatório? Exatamente. Então, eu acredito que a ideia do ilustre vereador ali de se aproveitar as águas da chuva, esses reservatórios poderiam ser dotados de mecanismo para captar a água da chuva para ele. Além das águas que certamente virão do Ribeirão em momento de enchente, momentos de abundância de água. Se eu acredito na possibilidade de um projeto de lei, ou indiferente do projeto de lei, porque eu acho que vai necessitar aí de uma certa conivência dos produtores que antecedem o Deneru, porque senão terá que haver um processo de desapropriação. Desmatamento, né, vereador? E como a prefeitura está falida, eu acho que vai exigir aí a cooperação das pessoas que são vizinhas do Ribeirão São João.
existe algum planejamento, alguma estrutura no sentido de se construir reservatórios que antecedam o DNERU? Esses reservatórios intermediários, eu conversando com o Getúlio, há um tempo atrás, uns 2 semanas atrás, ele comentou a respeito disso. Eu até achei interessante a gente estudar a viabilidade disso. Eu nunca tinha ouvido falar, eu sempre compactuei da ideia da gente aumentar aquele nosso reservatório ali, né, onde faz a captação com diferentes níveis, para pegar volumes mortos e tal, aumentar mesmo até esse reservatório, até a parte do Getúlio, fazer uma limpeza, reduzir ali a altura de, aumentar a altura dele, né, aumentar a parte onde realmente há o transbordo da água. Agora, esses intermediários, igual o senhor mesmo comentou aqui, que tem a questão ambiental, questão de desapropriações que realmente deveriam existir para que possa fazer estrategicamente esses reservatórios, mas é um caso de se pensar. Eu tive conhecimento desse tipo de ideia há 2 semanas, onde a gente, nesse projeto que a gente tem em estar colocando, aumentando esse reservatório, a gente vê a possibilidade, ao invés de aumentar, fazer esses reservatórios intermediários para ver se existe viabilidade também. Não existiria tanta perda e a gente soltar uma água em determinado ponto até ela chegar onde é captada. Também a gente tem que levar isso em consideração, mas isso demanda um estudo técnico para ver se realmente existe a viabilidade de estar se fazendo isso. Eu nunca vi sendo feito em outro local. Não sei se o senhor já viu, para a gente poder estar indo olhar também, porque eu acho isso interessante, a gente fazer esse benchmark, para ver um lugar que já existe, se realmente dá certo, antes da gente realmente, né, gastar as energias todas para a gente estar fazendo. Não sei se o senhor já ouviu algum lugar, isso aí o senhor já ouviu? Ótimo. Não, é interessante não só o projeto, a gente ir lá realmente em loco ver, né, como que funciona e tal, isso é importante. Bacana. Uma última intervenção, senhor presidente, que eu estou vendo adiantado da hora. Eu acho que realmente o que antecedeu a Vossa Excelência não existe um aspecto de planejamento. O senhor pegou uma bomba relógio. Então, a sua função é uma coisa, assim, difícil. Muito. E, como os outros vereadores, eu também quero elogiá-lo. Porque é coisa difícil, às vezes, a gente trazer alguém aqui. E Vossa Excelência veio por livre e espontânea vontade. Isso é bonito. E essa abertura ela é muito importante, porque nós precisamos adequar a legislação ao fato em concreto. Porque nós podemos estar cheios de boas intenções, mas, na verdade, pode ser que não tenha utilidade prática. Tem que estar adequado. Eu quero dizer para o senhor que existe, inclusive, um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara em 1993, e eu quero, neste momento, externar a minha gratidão, notadamente ao químico, senhor Alberto Consenza Dionísio, que foi um dos articuladores desse projeto, e que previa, eu já disse isso aqui nessa última vez em que me elegi vereador, que existia esse projeto de lei desde 1993. Existia a lei, porque foi aprovado e foi sancionado. Existe a lei desde 1993, da preservação do Ribeirão São João. E em todos estes anos, passaram-se vários prefeitos e até hoje não foi plantado um pé de couve para a preservação do Ribeirão São João e seus afluentes. Me parece que, na época, o ilustre senhor químico Humberto Consenza Dionísio, ele teve uma visão extraordinária de futuro, quando ele já enxergava o que hoje nós estamos vivendo, porque não havia um mecanismo de preservação do Ribeirão, o que certamente poderia levar ao caos que nós estamos vivendo hoje. Foi uma visão bonita desse senhor. Quero deixar a minha homenagem a ele, por este fato magnífico, por essa visão que não foi acompanhada pela administração pública desde 1993. E, por fim, senhor vereador, não, senhor diretor-geral do SAI, eu quero dizer para a população de Nepomuceno
como já parabenizei anteriormente, é que eu tenho certeza que o projeto de lei enviado será muito bem estudado, porque precisa ter um culpado. Todo fato precisa de um para pagar o pato. E sempre é endereçado para a população. Eu acho que o momento realmente é de união, é de reflexão a respeito da água, mas quero deixar claro a vertente e o meu entendimento de que se existe um último culpado nessa história toda, é a população de Nepomuceno, porque ela foi vítima de uma falta de planejamento, ela foi vítima de uma política de preservação de água, e ela foi vítima de uma inadequação da realidade com os fatos. Então, sem um reservatório que anteceda o DNERU, lamentavelmente, essas crises vão se repetir constantemente, porque os reservatórios pós-DNERU é de água já captada e com tratamento. Depois de usada, acabou. Então, toda a água do Ribeirão que passar, se vier uma enchente agora, toda a água do Ribeirão vai passar sem a nossa capacidade de captação. Então, as nossas crises vão ser constantes e vão se repetir. Então, eu acho que é na hora de se empreender esforços para todas as ramificações desse problema, inclusive a criação de reservatórios, que são imprescindíveis. E pedir para a população de Nepomuceno que realmente continue contribuindo como já está contribuindo. E eu espero que a administração pública se sensibilize e mande projetos de lei aqui com coerência. Porque senão nós vamos iludir a população, vamos dizer que votamos uma lei que inócua, que não vai seguir o seu destino. Porque como é que nós vamos punir se nós não instauramos o contraditório? No que couber na lei tal? E a lei municipal, qual que é? Ou então deveria dizer, todo esse procedimento obedecerá à lei tal. Porque se não existe lei municipal, como é que nós vamos no que couber a lei tal? No que couber onde? Se não existe uma lei específica para resguardar o artigo 5º da Constituição, que é o contraditório e ampla defesa. No mais, senhor diretor do SAI, é uma missão árdua de Vossa Excelência, e eu acho que dessa casa o senhor sempre terá o apoio de que precisa. Notadamente, porque nós estamos vendo o seu espírito jovial e a sua capacidade de entendimentos com todos os segmentos da sociedade. Esperamos que Vossa Excelência, ao se entrevistar com o Poder Executivo Municipal, transmita a ele essas nossas preocupações. Claro. Que não é só punindo o povo que nós vamos conseguir extinguir essas consequências trágicas da falta de abastecimento de água. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, senhor Washington. Muito obrigado. Peço uma parte. Quando ele parabeniza a cidade, a gente deve parabenizar mesmo, porque a gente vê o esforço que a população tem feito. Claro. Né? E também, o nome que ele citou, São Humberto Consenza, eu esqueci disso no momento oportuno, sim, de parabenizá-lo, não só ele, como aqueles que, no momento que defragaram o desvio da água, né, já percorreram todo o rio acima. A gente tem essa informação. Ele foi, né, no momento exato, e foram andando a pé, e olha que ali é chão, né, anda muito. José Reis, né? Isso. Parabenizar o pessoal, quero que você leve esse abraço para eles pela competência e pelo trabalho que eles fizeram. Pode deixar. Assim, eu queria colocar aqui também, o senhor vereador Washington,
comentou a respeito dos reservatórios, a gente é muito importante buscar essa nova captação também, porque a gente viu a situação que está o Ribeirão Sapé e a gente precisa preservar, mas a gente precisa ter um contingencial também, eu acredito, no futuro da cidade, né? A gente ter essa variação da captação, não só esses reservatórios, mas sim uma outra captação, onde a gente tem um volume maior de água, porque a gente viu que reduziu. Às vezes, dependendo da próxima seca, se ela vier pior ainda, se Deus quiser não, mas se ela vier pior, pode ser que até mesmo com esses reservatórios a gente possa ter dificuldade. Então, a gente tem que fazer um estudo bem detalhado para prever isso aí também. Se realmente a prioridade é fazer os reservatórios, ou a próxima captação, os reservatórios depois, eu acredito que a gente tem que fazer os dois, né, para a gente realmente ter uma tranquilidade melhor no nosso abastecimento. Não sei se o senhor concorda com isso também. Né? Muito bem. A FIA está aqui para mim, se não chover, não adianta ter reservatório se não tiver água. Eu queria... Meu problema é se ficar muito tempo sem chuva, igual ficou, a gente não tem o que guardar, né, filho? Não tem o que guardar. Então, a gente ter essa captação, né, intermediária também, para poder abastecer, acho que é muito importante. Queria fazer uma colocação aqui. O vereador Washington Corrêa Lima Neto citou uma lei aqui de 1993, vereador. 93, eu acho que criação do SAI? Nós falamos aqui, há um bom tempo atrás, da importância que essa casa fez, que foi digitalizar todas as atas, todas as leis da Câmara Municipal de Nepomuceno, e todas as leis da Câmara Municipal, da Prefeitura também digitalizou em parceria. O vereador Washington citou, e está muito bem de lembrança, o prefeito Alberto Corrêa Lima, gostaria de ler aqui, que existe a lei, vereador Washington, o prefeito Alberto Corrêa Lima, prefeito municipal, a lei número 13 de 93, define como proteção ambiental para a preservação dos mananciais de abastecimento do Ribeirão, que abastece a cidade, porque está escrito manuscrito, e o povo do município de Nepomuceno. Então, eu gostaria depois também, Congonhal e seus afluentes, de imprimir, vou pedir à secretaria para imprimir esse projeto, e tem algumas, se não me engano, tem 2 pontos aqui, que provavelmente, eu não sei quem na época fazia a escrita, a fim de assegurar a conservação dos mananciais, e tem algumas outras ações dentro do projeto. Então, eu vou pedir às meninas para tirar o xerox e passar para cada vereador aqui também, mas muito bem lembrado ao vereador Washington Corrêa Lima Neto pela colocação, lei número 13. Só voltando ao assunto aqui dessa lei, teve uma época, eu estava fazendo a faculdade, para mim. Aí eu peguei tribuna livre na Câmara Municipal, na antiga Câmara Municipal. Aí depois que eu terminei meu pronunciamento, o vereador Austin citou sobre essa lei, que essa lei já tinha sido criada, que foi, eu peguei a tribuna para falar sobre o SAAI utilizar o 0,5% na parte ambiental. O Austin lembrou, é verdade essa lei, porque quando eu terminei minha pronúncia, lá na antiga Câmara Municipal, o vereador falou que também já tinha essa lei. Exatamente, isso aí a gente é obrigado a estar utilizando essa verba anualmente para poder atender fins ambientais. Isso aí muito bem, eu acho que todos os vereadores, eu gostaria de pedir o Elton para fazer a explanação final aí, ou para a gente encerrar. Eu queria apenas agradecer mesmo a abertura da casa, em estar recebendo aqui, para a gente prestar esclarecimento, para a gente discutir essa questão tão importante que está sendo o abastecimento de Nepomuceno. E eu agradeço muito vocês pelas ideias, pela disponibilidade em estar realmente nos ajudando. Isso é muito importante, a gente está unido agora em prol do interesse maior, a gente adequar as melhores formas de estar fazendo isso, todos os posicionamentos aqui foram muito válidos, para a gente poder seguir e realmente fazer a coisa certa de maneira que realmente funcione. Então, eu acredito que isso aí, essa reunião foi muito útil. A gente vai conversar fora aqui, com o Agostinho, com o Luciano, com todo mundo que participou aqui, para ver o que a gente tem que fazer o mais rápido possível para poder estar
realmente atendendo as solicitações da população. Essa questão dessa portaria, questão de multa, questão de corte de água, que foi uma solicitação da própria população, da gente está fazendo, então a gente adequar da melhor forma possível para que não prejudique a maioria das pessoas e sim realmente a gente consiga uma melhoria do nosso abastecimento nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Elton. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez aqui. Leve lá um abraço à sua mãe, a Crédina, que foi uma das diretoras que fez história ali no Coronel Joaquim Ribeiro. Excelente professora ali do Magistério, deu a ela um abraço. E também leve ao seu pai um abraço, Dr. Nilo. Dr. Nilo, não sei se você sabe, o paraninfo dele leva o nome do plenário dessa casa, um dos maiores estadistas do Brasil. Foi paraninfo dos formandos da época dele, como odontologia. Isso. Juscelino Kubitschek foi paraninfo lá do seu pai. Exatamente. E aqui o plenário dessa casa do Juscelino Kubitschek também. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua iniciativa de vir aqui a essa casa falar a todos e a toda a população. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, cara. Alô, cara. Obrigado. Alô, obrigadão. Continuando a reunião, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, pelo devido tempo que já se estendeu, eu gostaria de pedir a compreensão de todos os vereadores que hoje nós não façamos aqui essa casa indicações, requerimentos ou convocações pelo devido tempo, porque nós temos de passar para a ordem do dia. Eu acredito, pela compreensão de todos os vereadores, que se nós possamos já entrar na ordem do dia e não passar hoje para as indicações e requerimentos, eu peço a compreensão de todos os vereadores aqui dessa casa. Eu acredito que é importante para que nós possamos adiantar aqui os assuntos que aqui estão em pauta. Então, eu passo, acredito que não tem nenhuma manifestação, dos vereadores concordam, para que nós possamos cumprir a direção. Eu vou passar aqui para o Elton, antes dele ir embora, eu vou passar a lei, a lei número 13 no nosso saudoso prefeito Alberto Correia Limousin, está escrito à mão ainda, e vou pedir à secretária que tire um xerox para cada vereador também, para estar acompanhando a esse projeto de lei. Então, passa agora projeto, ordem do dia. Hoje nós temos a apresentação de projeto, não tem, passa então para a ordem do dia. Projeto de lei número 574/2014, que dispõe sobre o controle, desperdício de água potável e distribuição pela rede pública municipal, instituindo o programa municipal de conservação e o uso e racionamento de água e edificações, da outras providências. Eu gostaria de pedir à secretária que fizesse a leitura do ofício. Pode fazer. Ofício 290/2014. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a substituição do texto do projeto de lei 574, de 13 de outubro de 2014, com as adequações que se seguem. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, extensiva a todos os vereadores desta Igreja Câmara Municipal de Nepomuceno. Gostaria de lembrar aos vereadores que esse projeto foi substituído. Então, uma vez ele foi substituído, não foi chegado nem às comissões, ele foi substituído na apresentação do projeto. Vou levar esse projeto, então, aos pareceres das comissões. Tem que ser apresentado. É um projeto novo. Ele tirou um e pôs outro. Ele se substituiu com algumas alterações. Então, ele vai nas comissões de novo. No próprio processo, dentro do próprio processo legislativo, você não retira o primeiro, você retirou não. Eu vou pedir o nosso assessor jurídico dê um parecer na... Senhor presidente, senhores vereadores, pelo que eu estou vislumbrando aqui no processo legislativo, existe agora, esse projeto foi apresentado
Só que, diante da primeira discussão, tentando imprimir um regime de urgência urgentíssima, né? Diante da discussão, houve a possibilidade de um diálogo com a Procuradoria do município para evitar várias emendas que fosse estudado pelo Executivo uma maneira de adequar melhor as discussões que foram feitas aqui. E, atendendo a essa discussão, a Procuradoria enviou uma nova mensagem solicitando a substituição do projeto por um texto novo. Então, ele continuou, inclusive, com o mesmo número. Então, eu entendo que não é caso de novo projeto a ser apresentado. É o mesmo projeto, porém com algumas modificações e que agora tem que ser levado às comissões. Muito bem, então. Enquanto está sendo levado às comissões, eu gostaria de comunicar a todos os vereadores, lembrando que na quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos fazendo audiência pública a respeito do trânsito, confirmado já a Polícia Militar, o presidente do Conselho, todas as autoridades representantes do Executivo Municipal, as autoridades voltadas para a autoescola. Então, na quarta-feira, nós teremos audiência pública para debater o assunto do trânsito. Lembrando que toda a transmissão vai ser feita via TV Nepomuceno e também pela Rádio Clube de Nepomuceno. Vai ser transmitida ao vivo via Rádio Clube de Nepomuceno. Aí você pode fazer questionamento a questão da hora do Brasil. Quando se trata de audiência pública, tem a viabilidade de fazer alteração da hora do Brasil. Então, a hora do Brasil, na segunda-feira, vai iniciar às 10 horas da noite, viabilizando a audiência pública aqui de Nepomuceno na quarta-feira do trânsito município. Uma vez nós temos mais de 48 indicações e requerimentos e convocações a respeito do trânsito no município de Nepomuceno. Então, todos estão convidados. Gostaria também de lembrar que nós tivemos uma média de 30 pessoas ouvintes via internet hoje e mais de 400 visualizações nas redes sociais do assunto do SAAI. Tá? Então, é bom deixar a todos os vereadores, todas as ações que têm sido feitas aqui nessa casa. Nós estamos discutindo essa questão da lei, o Elton está aqui presente ainda, e na própria lei de 93 tem as penalidades e tem as multas, mas no finalzinho dela aí tem as penalidades e a multa. Eu acho que pode acrescentar muito essa lei de 93 aí, também futuramente. Muito bem. Devido à questão do tempo também, foi levado às comissões, algumas comissões já encontrou aí durante a semana para discutir os próprios projetos. Então, alguns pareceres já estão aqui, os pareceres das comissões já estão aqui já na mesa dessa casa. Então, eu gostaria de pedir à secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Conta e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 574, de 3 de outubro de 2014, dispõe sobre o controle de desperdício de água potável distribuída pela rede pública municipal, institui Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água e edificações da outras providências. Constata-se que a medida de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno artigo 45, estando desta forma em condições de ser levado ao plenário para discussão e aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 574/2014. É nosso parecer. Relator Cláudio Andrade Pedroso, membro Júlio César Ezequiel, e Washington Corrêa Lima Neto, que é contra, ele não foi apresentado, por isso é contra. Muito bem. Está faltando a Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria do vereador, os vereadores da comissão me dão Então, senhor presidente, conversando com o vereador João e o vereador Marcelo, peço a Vossa Excelência que acate, né, o nosso parecer verbal e que depois a gente
posso fazê-lo por escrito, né? Uma vez que a gente estava só aguardando mesmo, o projeto chegou hoje, né? A reforma, né, aliás, do projeto chegou hoje, a gente estava só aguardando e não deu tempo, não teve tempo hábil de fazer ela por escrito. Então, os parecer, Vossa Excelência, parecer favorável. Favorável. E de toda a comissão, de todos os 3 membros da... Sim. Então, eu coloco, então, tanto os pareceres favoráveis, eu coloco em votação os pareceres, peço ao nobre vereador que amanhã traga por escrito aqui, para anexar no processo esses pareceres. Eu vou colocar, então, os pareceres em votação, aqueles em discussão e votação. Aqueles em discussão, os pareceres. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem nos pareceres. Aprovado pelos presidentes da Casa, com voto contrário, vereador Washington Correia Lima Neto, com justificativa do voto. Eu entendo que no presente processo legislativo, na verdade, está havendo um estelionato. Porque, na verdade, esse trocadilho de palavras não tem o condão de legitimar o que não é legítimo. O processo administrativo, o processo legislativo está tendo a ruptura. Não está sendo preservado os princípios que informam a Constituição da República. O processo ora apresentado é totalmente diferente do processo anteriormente colocado. Então, não é uma palavrinha que vai alterar o substrato da coisa, não. Esse é um projeto novo e não foi submetido a nenhum estudo nessa casa. Tanto é que nem parecer escrito a comissão apresentou, o que fere ainda ao regimento interno, porque não se admite. Regimento interno, porque não se admite parecer verbal. Então, todas as exceções estão sendo colocadas em nome de um estelionato. Um estelionato legislativo, que fere todos os princípios que norteiam o processo administrativo. E, a bem da verdade, esse projeto de lei tinha que ser estudado, porque ele é uma total dissintonia entre a realidade processual, a realidade constitucional e a realidade administrativa. Na verdade, o que vocês estão criando é um engodo para a população de Nepomuceno, porque esse projeto de lei é impraticável, ele não tem sustentação nas leis, na Constituição, onde quer que seja. Esse é o motivo de eu estar contra, porque era necessária a apresentação do projeto, que não houve, para que os vereadores pudessem amadurecer e votar uma lei digna do povo de Nepomuceno. Não esse farrapo, essa coxa de retalhos mal costurada e mal elaborada por essa catástrofe da administração pública que não sabe montar projeto de lei e adequá-lo à realidade. Lamentavelmente, o povo de Nepomuceno está sendo mais uma vez enganado diante desse engodo que é esse projeto de lei. Lembrando que nós estamos aqui não votando o projeto, nós votamos os pareceres. Nós pedimos ao Dr. Emerson, que é o nosso assessor jurídico, a viabilidade jurídica para legitimar essa questão da apresentação e também da colocação. Mas eu deixo ao plenário dessa casa a definição que vocês, nobres vereadores da casa, que vão votarem. Eu peço a manifestação dos vereadores que nós só votamos somente os pareceres. Só votamos os pareceres e deixamos para vocês estudarem e votar na próxima segunda-feira, ou se nós já tomamos as providências e já votamos em primeira, uma vez que nós achamos que está legitimado.
eu deixo aí para os novos vereadores que vão votar o projeto e deixo o plenário definir. Se nós seguramos o projeto, deixa para segunda-feira que vem, lembrando que nós temos... Lembrando que segunda-feira não tem reunião, que isso agrava, mas eu deixo para o plenário dessa casa tomar ciência, ou se eu levo o parecer, o voto vota, ou deixa para a próxima reunião. Com a palavra aí os vereadores, aqueles que queiram manifestar, se nós levamos o projeto em votação ou se nós seguramos e estudamos melhor o projeto. Senhor presidente, com relação à técnica legislativa, né, que o vereador cita, nós confiamos no nosso assessor jurídico. Já falei isso diversas vezes, a gente participa de reuniões aqui nessa casa e se discute. Não só o nosso jurídico aqui, como a gente busca informação também, e hoje é muito fácil buscar informação jurídica, né? Então a gente está embasado, né, na lei. Agora, sobre a questão do projeto que está tramitando, é óbvio que, no bom senso, a gente vê pressa nele, porque se daqui a pouco é um projeto emergencial, daqui a pouco não precisa dele mais. Quer dizer, precisará o quê? O que nós discutimos aqui hoje, um planejamento a longo prazo, em todos os sentidos, não só nesse sentido de economia de água, mas em outros vários sentidos, como foi falado nessa casa. Mas a questão é que se trata de uma situação que a população vem reclamando para nós, constantemente, que é o excesso de algumas pessoas na cidade. E aí eu lembro os senhores aqui, que não é só essa questão que me preocupa. A questão que me preocupa, essa questão dos excessos, é indignação por parte da população e chegar à extrema violência. Eu, esse final de semana, já presenciei uma situação dessa, de vizinho brigar com vizinho por questões de excesso d'água. Então, essa questão, eu acho que nós não estávamos pensando muito, mas é uma questão que pode vir a existir, sim, que pode vir a acontecer. Agora, eu entendo que a população tem o bom senso, né, tirando casos esporádicos, que eu tenho certeza absoluta, que mesmo não sendo lá um projeto, como eu disse, é um projeto emergencial, não sendo um projeto com amplitude, mesmo assim, vamos seguir, porque o SAI vai estar fiscalizando, vai estar olhando, e eu tenho certeza que essas questões aí de excesso também não vai continuar, né? Não é só por causa da lei em si, a questão que as pessoas, entendeu, estão vendo, estão se conscientizando. Agora, para mim, essa lei, assim, precisa de uma amplitude maior? Precisa, mas é emergencial, é esse momento agora, e é a cobrança de uma população. E nós já votamos outros projetos aqui com rapidez, inclusive da última vez do Viverista, por questões que partiu o assunto dessa casa, uma discussão dessa casa, né? E votamos naquele mesmo dia. É questão de bom senso. Muitas vezes, o bom senso ele sobressai sobre qualquer lei. Então, essa é a minha posição, e por isso eu pedi, né, senhor presidente, e peço que seja votado hoje. Agora, essa questão de fiscalização, eu até pergunto ao vereador Cláudio, para mim tem fiscal sim no SAI, com essa questão, inclusive as questões de casas que tem 2 penas d'água, pena direto da rua, que não passa pelo registro, tem o fiscal sim. Se eu não me lembro, o Cláudio talvez possa dizer, mas tem fiscal sim. Agora, a questão do processo administrativo, aí volto a dizer, muito discutido por nós aqui, rapidamente, nós nos reunimos a semana passada, logo após esse projeto. Então, a alteração foi em cima daquilo que nós conversamos na semana passada. Então, o processo, com relação ao processo administrativo que é feito, seguindo a lei federal, ok, precisa de uma lei municipal? Sim, é importante ter uma lei municipal, mas seguir a lei federal também dá no mesmo. É isso minha posição. Pela ordem, presidente. Embora seja um projeto de extrema urgência, conforme acabou de falar aí pelo vereador Pedro Giovanni, e embora estamos embasados também pela lei com o nosso assessor jurídico, e a gente tem muita confiança no trabalho dele, faz sempre as coisas muito corretas, mas em consideração à nossa população e o que foi dito pelo diretor do SAI, eu prefiro que fique para a próxima reunião. Isso é opinião minha, porque, embora foi dito por ele, que já houve uma grande economia por parte da população também.
Então, que seja mais bem estudado. Opinião minha, se a maioria achar por bem votar hoje, prefiro abster de votar esse projeto hoje. Pela ordem, presidente. Pelas inúmeras ligações que o SAI recebe, de cada 10, 9 é justamente cobrando uma posição dessa casa a respeito do desperdício de água. E, pelo que foi citado aqui a respeito do fiscal, o SAI, dentro das atribuições, quase todo servidor tem as funções correlatas ao cargo que pode ser determinado pelo diretor. Tem o chefe o fiscal de postura do município, que também pode ser designado. E como é regime de alerta, pode-se contratar uma pessoa física ou pessoa jurídica para fazer essa fiscalização. E devido à urgência porque se chover daqui 20, 30 dias, não necessita mais dessa lei. Então, para dar uma posição para a população, eu sou a favor de votação dessa lei hoje. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Washington. Vê-se claramente que não houve uma atenta leitura do projeto de lei. Eu não sei se os ilustres vereadores tiveram a oportunidade de ler o artigo 12. O prazo é de 1 ano para apresentar o plano. Então, ao contrário do que está sendo sistematicamente afirmado aqui, não é lei temporária, coisa nenhuma. Não é que negócio que chover, que vai acabar a água, não, que vai solucionar o problema que essa lei está trazendo para o município de Nepomuceno. A bem da verdade, só um detalhe. Como é que essas indústrias, se é que existe indústria em Nepomuceno, mas as pessoas a quem é dirigido aqui, hotéis, não sei o que lá, como é que elas vão ter recurso para satisfazer essa exigência abrupta, na verdade ignorante da administração pública? Eles vão fechar? Vão gerar desemprego? E outro aspecto, essa pergunta ficou no ar. Quem vai desenvolver o processo administrativo ou não vai ter contraditório? As pessoas vão receber uma notificação do SAI e são devedoras. Isso chama-se ditadura. Isso é a volta do ato constitucional número 5. Quem que vai resolver essas questões aqui das pessoas que forem notificadas? A quem ela vai se dirigir? Ao Papa, ao bispo de campanha? Como é que ele vai se defender? Esse projeto de lei, no mínimo, ele teria que ter 10 emendas. Porque a ignorância aqui implantada nesse projeto de lei é uma catástrofe. Está aqui, só uma leiturazinha no artigo 14. No período compreendido entre a publicação e a entrada em vigor da totalidade desta lei, fica a prefeitura obrigada. O que é a prefeitura? É o prédio ali que vai ficar obrigado? Como é que o prédio vai agir se ele é inativo, é inanimado, ele não tem vontade própria? Então, esse boçal, esse ignorante da prefeitura que fez esse projeto de lei, devia lembrar que aqui, ao invés de prefeitura, o que teria que se colocar é administração pública. Que prefeitura é essa? Que boçalidade é essa? Não tem vergonha de mandar um projeto de lei desse nível aqui para essa casa? Quanto ganha essas pessoas do erário público para mandar essa lástima aqui? Que prefeitura é essa? Esse projeto de lei, ele merece no mínimo 15 emendas. Eu não vou discriminá-las aqui agora. Por quê?
São 10 horas da noite. E esse projeto, lamentavelmente, é uma catástrofe, é um estelionato legislativo que fere a população de Nepomuceno. E não pode ser abruptamente votado sem que os vereadores de bom senso tentem, pelo menos, apresentar emendas para modificá-lo, para resguardar, dentre outras coisas, a administração pública e o SAI. Porque isso aqui, do jeito que está, é impraticável, é inexequível e não tem como dar seguimento a essa catástrofe legislativa. Só poderia ser prorrogada se tivesse... Eu gostaria de falar aos nobres vereadores que esse projeto não pode ser levado em votação hoje, uma vez que o tempo dele, da reunião, já foi extrapolado. Então, nós temos aqui, se ele tivesse sido entrado em votação, eu até peço ao doutor Emerson para que a gente faça essa discussão, peço até que ele cite para nós, que, na verdade, pelo regimento dessa casa, nós iríamos estar infringindo o regimento dessa casa. Então, eu gostaria que o doutor Emerson... Presidente, na verdade é o seguinte, o regimento estabelece que o prazo de duração na reunião é 3 horas. E só poderia ser prorrogado a pedido de um vereador caso já tivesse algum projeto entrado em votação. Como não entrou ainda, então entendo que, aplicando o regimento, a reunião teria que ser encerrada. Nós não vamos fazer nada que venha depois se estude de atenção jurídica ou não. E eu acredito que nós vamos seguir, sim, o que está no regimento dessa casa. Agora, a discussão do projeto, cada um tem o seu posicionamento, os vereadores já se manifestaram. Então, Presidente, pela ordem. Essa questão levantada pelo Dr. Washington, eu entendo que realmente é importante a questão da denominação de prefeitura. E como chegou, realmente eu também me penitencio porque eu não observei. Realmente, prefeitura seria o prédio da prefeitura. Poder executivo, administração pública. Ou do jeito que está sendo usado, correto na técnica legislativa. PEN, né? Que está sendo usado. Entendeu? Então é o seguinte, ficando para a próxima semana, pode ser apresentada também uma emenda apenas alterando de prefeitura para administração pública, que é muito simples. Então a próxima reunião ficará para o dia... O dia que dá? Dia 3 de novembro. Dia 3. Agora, senhor presidente. A não ser... A questão o meu simples, gente. Do regimento interno... Nós podemos convocar uma reunião durante a semana aqui. Eu acho que não há óbvio nenhum. Não, nós podemos marcar... Não podemos marcar ainda essa semana, talvez na quinta ou na sexta-feira. Senhor presidente, pela ordem. A questão do prazo de 3 horas é uma questão regimental, né? Não tem como fugir, está no regimento. A medida que colocou o projeto nos pareceres, foi levada à discussão nos pareceres, o senhor já não está dentro do projeto? Mas ele não foi levado, nós votamos só o projeto, não foi levado ainda. Não foi levado porque está na discussão do parecer do projeto, senhor presidente. Vamos ler o regimento, né, o artigo, o que ele estabelece perfeitamente aqui para a gente... Senhor presidente, enquanto nosso assessor localiza aí, eu queria fazer um comentário aqui, em função da campanha com
tratamento do câncer de mama, uma ação muito importante, parabenizar pela atitude, uma vez que eu pude presenciar passo a passo a cirurgia, o tratamento e a recuperação de um câncer de mama da minha irmã Luzia Aparecida Moraes, que graças a Deus está aí curada e recuperada totalmente dessa doença que é o câncer de mama. Então, parabéns pela ação aí, essa ação bonita aí. Presidente, só uma pergunta. Segunda, não haverá reunião por motivo de... Dia do servidor público. Senhor presidente, senhores vereadores, prescreve o regimento o seguinte: as reuniões ordinárias e extraordinárias terão duração máxima de 3 horas. Artigo 67. Artigo 68. As reuniões poderão ser prorrogadas. Letra A. Para a conclusão de votação de proposições cujo processo já teve início. E antes estavam se discutindo se ia ou não levar em votação. B. A requerimento de vereador, que pode ser verbal, com justificativa dos motivos e desde que feito antes do término da reunião. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses de prorrogação, não poderá a reunião ultrapassar a 0 hora do dia imediato. Artigo 69. Não poderá ser realizada mais de uma reunião ordinária ou mais de uma extraordinária por dia. Então, é questão de interpretação do artigo agora aqui. Poderão ser prorrogadas para a conclusão de votações de proposições cujo processo já teve início. Muito bem. Nós fizemos a primeira sugestão. Todos os vereadores aqui se manifestaram. O vereador Luciano Moraes pediu que não se votasse. O vereador, né? Nós temos divergências, né? Nós temos a interpretação aqui do assessor, que tem o posicionamento, mas eu deixo o plenário é soberano, a gente toma essa iniciativa, ou também nós podemos marcar uma extraordinária essa semana, você entendeu, mais cedo, que é mais viável, com mais calma, com mais estudo do projeto. Claro que nós estamos querendo que vote esse projeto o mais rápido possível, mas é importante também os vereadores ter também o conhecimento, ter mais interpretação, se vai ter algum outro que... né? Então, eu acredito o seguinte, a minha proposição é que nós façamos uma reunião extraordinária essa semana, mais cedo, até mesmo no dia da audiência pública, mais cedo, antes da audiência pública, ou depois na quinta-feira, ou até mesmo um dia que vocês acharem melhor, a gente marca uma audiência pública e se vota. Eu acho que assim é melhor. Mas eu deixo para o plenário para que a gente define. O plenário define aí. Senhor presidente. Pela ordem, só um minuto, pois não. Vereador. O problema é que o artigo do regimento e a lei não estabelece quando que é o início desse processo de votação. Se tivesse um artigo que fala, a partir do momento que votou os pareceres, já ingressou no processo de votação. Ou então, a partir do momento que já... Mas não, em lugar nenhum estabelece... Que foi nas comissões, ou que votou os pareceres. Para a conclusão de votação de proposições cujo processo já teve início. Quando que inicia esse processo? Onde que tem Senhor presidente, essa previsão? Então, fica difícil a como eu coloquei aqui, né, pelo entendimento nosso, da emergência, etc. Mas também, quando eu falo da questão de bom senso, que eu sempre trago para essa casa, né, eu também não tenho essa preocupação. Se marcarmos uma reunião essa semana, para mim dá na mesma, não tem problema algum. Eu só espero que, por exemplo, essa marcação da reunião, que os nossos companheiros já venham com emenda pronta, para não chegar e dar o mesmo blá, entendeu? Então, justamente. Porque aí a gente vai falar da mesma coisa, não adianta falar da mesma coisa. Continua aí. A manifestação dos vereadores, o que acham? Isso é importante.
eu tinha dito que não era para ser em votação hoje. Eu confirmo a minha palavra que não deve ser que não vai em votação hoje. A minha proposta é essa. Eu acredito que não deve ir hoje à votação. Esse projeto chegou aqui agora, essa mensagem que foi chegada agora, chegou agora à noite. Eu nem pude ler ela normalmente, porque eu estava prestando atenção no diretor do SAI, li ela mal li. Então ela deveria ter chegado mais cedo. Então a minha palavra é não, eu não vou votar nesse projeto hoje. Senhor presidente, peço a palavra. O que ficou combinado, salvo o melhor juízo, que o projeto ia chegar durante a semana passada, vereadores pegariam o projeto, estudavam e já traziam. O projeto chegou sexta-feira? Não. Hoje. Chegou hoje? Sexta-feira de tardezinha. Aí entra em contradições, uns querem votar, outros não querem votar. Já surgiu a dúvida aí no final do projeto que fica a prefeitura obrigada a dar divulgação. O Dr. Hermes já, como se diz, já teve uma segunda ideia sobre isso, que não deu para raciocinar. Então eu quero que fiquem nós, vereadores, já trazer umas 15, as 20, as 40, 50 emendas, tudo pronto de uma vez. Nós não vamos ficar enxugando gelo. Essa é a minha opinião, porque o projeto em si está pronto. Uma parte, vereador. Porque a questão não é nem querer votar a favor ou não. Eu não queria nem votar esse projeto, na verdade. Né? A questão é devido às situações que eu explanei aqui e que a gente tem que, lá na frente, sim, estudar situações, né, que possam proteger a gente numa estiagem futura. Mas, vereador, não é que queira ou não votar, a questão é da urgência da situação, né, do perigo que eu falei aqui, que a gente sente as pessoas muito inflamadas com isso. Né? Nós somos cobrados pelo momento. É isso. Sim. Mas agora, como eu disse aqui... Quer fazer uma extraordinária? Vamos fazer a extraordinária, mas também vamos vir mais cedo e já colocar tudo para que a gente não tenha atraso nenhum. Nós temos um problema na questão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente, senhor vereador, tem que ficar bem claro também que o regimento tem uma outra disposição, que se for convocar reunião extraordinária, tem um prazo de 48 horas para convocação e não se pode realizar uma reunião extraordinária em cima da outra. Então, não vai resolver tanto assim. Então, ou vota em primeira votação hoje, ou então uma extraordinária no meio de semana não vai resolver a questão dessa urgência que está, né? Fica extraordinária da extraordinária. É isso, né, que o senhor quis? Não pode, o regimento não permite. No mesmo dia, realizar uma reunião extraordinária e logo em seguida pedir uma outra extraordinária, porque tem que ter 48 horas de prazo de convocação dos vereadores, segundo o regimento interno. Teria que ser amanhã não, quarta-feira, né, que é 48 horas, né? Não é isso? Quarta. Sexta. E outra sexta-feira. Então, que seja. Muito bem. Acredito que nós tenhamos um bom senso aí com essa questão. Nós recebemos aqui mais um e-mail aqui, o senhor Edivaldo Dias, comunicando aqui à Câmara Municipal que os canos continuam no mesmo local. Eu vou tirar um xerox para cada um e entrega para cada vereador. Eu gostaria, então, de passar... Nós vamos fazer a convocação... nós marcamos antes. Faz antes. Nós vamos marcar... tira o xerox para mim. Eu vou fazer um pedido aqui para os novos vereadores que já chegam com as emendas prontas, com o material. Nós vamos colocar, então, na quarta-feira, marcar a reunião para quarta-feira. Muito bem, né? Então, eu passo a ordem do dia para a próxima reunião. Da próxima reunião, que dia que dá?
Não, nós sugerimos aqui aos novos vereadores que até no máximo terça-feira protocole aqui as emendas, aqueles que queiram fazer emendas aqui, protocolar antes para que possamos estar estudando também. Então, a ordem do dia da próxima reunião, lembrando que nós vamos fazer extraordinário na quarta-feira, do projeto de lei número 574 de 2014. A ordem do dia da próxima reunião, projeto de lei número 571 de 2014, projeto de lei 572 de 2014, projeto de lei número 573 de 2014, projeto de lei projeto de lei número 570 de 2014, projeto de lei número 567 de 2014, projeto de lei número 568 de 2014, projeto de lei orgânico município 01 de 2014, projeto de lei complementar número 154 de 2014 e projeto de lei número 558 de 2014 para a próxima reunião, logo após o recesso aqui do feriado, do dia 3. Nada mais havendo, que Deus abençoe a todos, vão em paz. Presidente, só uma última questão. Vai ter audiência pública quarta-feira, às 7 horas. Então a reunião vai ficar marcada... 6 horas. 6 horas. Sem atraso, para que não atrase a audiência pública.